Legal. É, então, sou o Matheus, né? Sou desenvolvedor aqui da Compass. Eu estou no PagSeguro agora, trabalhando no app de conciliação lá no time Mumbai. E hoje o que eu vou passar para vocês é sobre teste dirigido, né? Que é o famoso TDD. Aí eu já criei uma aplicação aqui base, que é essa daqui, que ela é basicamente uma tela de login. Tem o e-mail, tem a... Vocês estão vendo ainda, não estão? Sim, a gente tá vendo aqui. Ok. Tem o e-mail, tem a senha e tal. Tá crescendo aqui, mas ok. Então essa aqui é o app base que a gente vai usar para o TDD. A tela, o layout eu já fiz antes, para facilitar o nosso desenvolvimento. E a arquitetura também eu já fiz baseada no Clean Architecture, aquele famoso da Google também, né? Da Google não, né? Mas que a Google adotou esses dias. Então ele tem a injeção de dependência, tem o domain, que vai ter os use cases, tem o repository, que é o contrato, assim, que vai ser basicamente a fonte de dados. A nossa presentation é só o view model mesmo, e a nossa view é uma activity, que é essa activity aqui de login, que é essa tela aqui, basicamente. A nossa app, ela só injeta o módulo de login. É isso, eu usei aqui o coin e eu vou passando para vocês com os testes aqui as dependências que eu usei, o que foi necessário para ser bem dinâmico. Ô, Matheus, desculpa te interromper, mas você podia dar uma passada rapidinha como é que você faz injeção de dependência para os meninos que estão mais novos aqui? Só explicar aí, coisa breve, o que é injeção de dependência, só para eles não ficarem, para dar um contexto. Sim, beleza. A injeção de dependência é um meio, né, que nós desenvolvedores temos, né, de garantir que nossas implementações, a construção de nossas classes, assim, sejam feitas de forma mais fácil e melhor, né? Por exemplo, aqui a gente vai construir o nosso login view model. Ele precisa de um use case aqui, que é uma variável aqui qualquer, poderia ser qualquer variável. Então, sempre quando você for inicializar ela, por exemplo, aqui no Login Activity, você faz assim, view model e só passa o tipo, basicamente. A maioria dos frameworks de injeção de dependência é mais ou menos isso daqui. Você passa o tipo e pede para instanciar. No caso aqui, o view model seria o momento de instanciar essa função aqui. Mas, por exemplo, aqui é o DI, aqui é o módulo, aqui é onde que a gente constrói o login. Seria basicamente você chama, no Java é bem interessante, né? Você dá um new, seria basicamente isso aqui, no Java, né? O new, login, view model. Aqui no Kotlin a gente não tem um new, né? Mas aqui você instanciou, basicamente você definiu, você falou, sempre quando você, qualquer tela, sempre quando você precisar desse tipo aqui, executa esse bloco aqui, que seria a inicialização. Aí vamos supor que agora o meu login view model, ele precisa de uma string. Aqui, ó, private val, nome, seria uma string. Aí você pensa assim, nossa, e agora, hein? Será que eu vou ter que mudar? Aí finge que você usou esse login view model em várias classes. Aqui não vai, né? Porque o login é só para o login. Mas se fosse, por exemplo, um banco de dados, finge que em vários lugares do seu app você usa esse banco de dados, então você está usando em vários lugares. Aí, por exemplo, agora você precisa de passar um novo parâmetro para sua classe. Aí você teria que mudar em vários lugares. Só que com a injeção de dependência, você só mudaria aqui. Você só passa aqui, por exemplo, nesse seu módulo, tipo, alguma coisa. E você modificaria só em um ponto. E isso implicaria em todas as partes do app que estão sendo utilizadas. Isso é um ponto bom da injeção de dependência, significa você vai manter seu código abstração, você só utiliza abstração, você só utiliza, sei lá, uma interface e você não fica instanciando ela sempre. Você só
tem um lugar centralizado para inicializar ela. Outro ponto interessante é você criar singletons, que é, por exemplo, se você tivesse um banco de dados mesmo, de novo. Você quer que sempre quando o usuário atualize o e-mail dele no seu banco de dados, em várias partes do app, esse e-mail está atualizado também, porque, por exemplo, o nome. O nome ele aparece em todos os headers de todas as suas telas. Aí você garante também essa consistência de dados, quando você usa um singleton, quando você usa um factory, essas coisas assim. É muito bom a injeção de dependência. Aí tem uns artigos bem bacanas de injeção de dependência, tem o Coin.io, tem esse Coin, tem o Dagger, para quem já conhece o Java, né? Tem para Android, tem o Codeine. Então, é framework demais. Vocês podem testar vários e ver qual que mais se adapta ao seu projeto. Eu recomendo o Coin porque é bem simples. Deu para passar aí? Show de bola, cara. Eu aprendi bastante. Então, legal. Então, vamos voltar aqui no teste. Eu fiz essa tela e eu queria só ver quantas pessoas tem aqui. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou começar aqui pelo Rafael. Ô, Rafael, eu quero te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos começar, por exemplo, vamos supor que eu vou entrar na minha casa. E quais são as chances de dar errado eu entrar na minha casa? Eu chegar e a porta está trancada. Essa é uma condição de não conseguir entrar na minha casa, a porta está trancada. Outra condição é eu tentar usar uma chave e a chave não foi essa. Então teria outra condição de erro que me impede de entrar na minha casa. Então esses são uns cenários que a gente tenta um teste unitário, ele basicamente tenta prever algum comportamento. Ele não tenta, tipo, a gente tem um pensamento, tipo assim, o teste ele garante o sucesso. Mas, na verdade, o teste está tentando encontrar os cenários de erro. Não só os cenários de erro, mas testando comportamentos. Igual esse aí de entrar na minha casa, seria um comportamento. Por exemplo, se eu for testar um pedido no iFood. Um cenário pode ser que não tenha o alimento lá, não tenha o pedido, ou então não tenha entregador no momento. Então são vários comportamentos que o teste unitário ele tenta prever, né, prever para que a gente possa tratar nesses cenários. Tipo assim, o que vai fazer quando isso acontecer? Então vou começar aí com o Rafael. É, pensando no app de login, nessa tela aqui, o que eu estou querendo, a funcionalidade dela é eu acessar o app. O que você acha que pode dar errado nesse cenário aqui? Vamos escrever aqui uns casos de teste, só para... Aí se você puder, você entendeu mais ou menos a dinâmica? Entendi. O primeiro caso, seu e-mail não pode estar vazio, né? O campo e-mail. E-mail não pode estar vazio. Legal. Não pode estar vazio. Deixa eu ver. O Newton César, seu microfone, se estiver tranquilo aí, você tem algum outro cenário que você queria acrescentar? Beleza. A senha não pode estar vazia, seguindo a lógica dos testes. Não pode estar vazia. Mais algum? Se alguém quiser ir falar aí por fora também. O e-mail seguir o padrão de e-mail? O e-mail tem que ter um formato, né? O e-mail tem que ter um formato. Tem que ser o formato de padrão. Mais alguém? A senha pode ter alguma regra também, tipo tantos caracteres ou letra maiúscula e tal. Legal. Vamos colocar assim, senha com 6 caracteres para facilitar aqui o nosso trabalho. E aí? Dá para bolar mais uns cenários. Por exemplo, eu fiz o login e e-mail senha inválida. E-mail senha inválida. Que mais? Só isso então? E-mail Então, sem beleza. válidos? Vamos só testar os cenários de erro por enquanto. Então, beleza. Então, a gente vai supor esses
5 cenários aqui. Vamos criar testes para esses 5 cenários. O legal do TDD é que você viu que basicamente aqui, se você for olhar meu login view model, eu não fiz nenhum método aqui, tipo, aqui só tem a chamada, tipo login, mas não faz nenhuma lógica. O meu login use case também não tem nada, só tem aqui a função login, que foi que eu coloquei. E é isso. Então, vamos criar aqui esses testes. Quando você vai criar um teste, a primeira coisa que você faz, você criou a classe, né? Você já tem ela. Aí no Android Studio, você cria o teste dando Ctrl Shift T. Aí ele já tem a opção criar novo teste, ou se você já tiver um teste criado, já vai aparecer aqui. Caso você não faça com Ctrl Shift T, estiver usando, sei lá, outro computador, você pode vir aqui também em Alt Enter, né? Não, Não, você tem que criar bem aqui na classe, né? New Test. Não tô lembrando agora, gente. Mas é algum lugar aqui que a gente consegue criar o teste. Por enquanto, o Ctrl Shift T é o atalho. Vocês podem usar ele, tá bom? Então vamos lá. Eu criei a minha classe de teste. É exatamente isso aqui. Experimental coroutinas aqui. Eu vou deixar comentado. Então aqui é uma classe de teste. O Android, ele cria aqui, ó. Acho que eu vou até apagar ela para vocês verem mais ou menos a caixa de diálogos. Vamos dar lá um Ctrl Shift T novamente. Aqui ele pergunta aqui qual é a versão do teste que você vai usar, uma superclass. E é isso. Aqui ó, ele pergunta aqui, ó. Vocês vão usar Android teste ou teste? Quando você está tratando de teste unitário, você coloca nessa pasta de teste. Porque esse Android teste aqui é para quando tem um framework Android, ou seja, quando você está testando view, banco de dados, aí é legal você usar esse. Quando precisa de contexto, aí você usa o Android teste. Agora, sem contexto, você usa o teste aqui normal. Mas então, ok. Aí ele vai criar aqui nessa estrutura. Tá vendo? Ó, Java. Aqui é o seu main, né, padrão. Aqui é o Android teste. E aqui é o teste normal. E se vocês verem, ele segue a mesma regra que está aqui, ó. Aqui, ó. Domain, use case, login. Domain, use case, login, que é a minha classe de teste. Então, o empacotamento é certinho. Ok, aqui você não precisa disso daqui. Não, esse daqui, na verdade, eu nem sei o que ele faz. Ele é novo para mim. E vamos lá, para não demorar tanto, né? Já passam uns 19 minutos. Vamos lá, um padrão legal do teste unitário é que você chama o que você está testando. O que a gente vai testar aqui? A gente começa pelo domain. Então, no caso, o login use case. No teste é legal você começar chamando o que você está testando de sujeito. Então, aqui seria um private val subject, que é o sujeito. E ele é do tipo login use case. Ok. Aqui o nosso login use case, ele pede um repository. Então, nós vamos criar um repository, private val repository. Só que aqui, o que é interessante? Você não precisa fazer a implementação do repository, porque tem umas bibliotecas, uma que eu uso é a mock, essa daqui. Ela cria um mock para você, ou seja, basicamente ela finge que existe essa classe, uma implementação dessa classe. Então, peguei e criei ela através desse mock, depois eu vou passar para vocês a lib certinha, e coloquei aqui. Então, instanciei meu sujeito. Aí vamos começar. Um teste unitário você faz assim, teste. Aí tá vendo org JUnit. Tem outros modelos que vocês podem depois olhar. E no Kotlin, legal se você colocar essa aspas aqui, você pode criar tipo texto mesmo como nome de função. E é bem interessante isso nos testes, porque você pode escrever um teste bem descritivo, por exemplo, e-mail não pode estar vazio. Então, aqui, ó, testa se o e-mail não pode estar vazio. Você pode escrever isso aqui se você quiser. É bem legal.
Então tá, vou colocar um check if e-mail is not empty. E basicamente vai ser assim, ó. O que é legal? O que você está testando? Você está testando qual vai ser o comportamento quando o e-mail não está vazio. Então, check. Então, basicamente vai ser assim, ó. Quando o e-mail estiver vazio, então aqui eu posso colocar assim, ó. Quando o usuário, ó, porque aqui vai ser o seguinte. O que você vai testar aqui, na verdade, é o login, né? Então, check if login returns erro if email is empty. Esse aqui é um teste bacana. Você está falando assim, ó. Quando eu tentar fazer o login e o e-mail estiver errado, então o e-mail estiver vazio, eu quero que retorne um erro. Então, testa se o login retorna erro, se o e-mail estiver vazio. Então, você vai fazer aqui, ó, subject.login. E o e-mail aqui a gente pode passar null, né? E o password também pode passar null. Ok. Aí, um outro detalhe. No login, aqui é uma suspend function. Se não fosse uma suspend function, você pode fazer isso daqui. Mas como que é suspend function, que eu fiz aqui, só para agregar mais, aí você faz assim, ó, você dá um igual run blocking test. Aí aqui, ó. Aí agora você pode executar corrotinas, blocos de corrotina no seu teste. Aí ele vai pedir para você adicionar essa anotação. Aí você adiciona ela na classe, que já aplica para todos os seus testes. Então, ok. Aí você fez aqui o teste. Então, o que acontece? Quando o usuário fizer um login, eu quero que ele me retorne um erro. O padrão aqui do projeto, o retorno é uma exception comum. Mas eu quero testar um e-mail vazio. Então, vou criar uma exception aqui. Uma exceção de formulário. Pode ser isso. E ela vai ser do tipo e-mail is empty. Exception. Aí aqui é perfumaria, gente. Vocês não precisariam de fazer desse jeitinho, não. Aqui eu tô fazendo. Porque eu acho que fica legal. Depois, se eu subir esse código pro Git, não fica tão ruim de entender. Mas então eu quero que lance essa exceção. Então aqui foi a primeira parte. Então eu vou tacar um val result, recebe esse daqui. No login, quando o usuário passar esse daqui, eu quero ver, quando eu fizer o login que aqui for nulo, então o meu result, aí aqui eu usei essa função, essa lib que se chama assertDet. Também depois eu vou mandar para vocês. Mas ela é basicamente o assert do JUnit, só que de um jeito diferente. Então aqui, ó, ela é result instance of. O login ele retorna um id. Do tipo write, que é erro. E aqui o B vai ser uma... Qual que é o nome? E-mail is empty exception. E-mail is empty exception. Java. Ok, então basicamente o que eu falei aqui, ó. O login use case, quando você fizer o login, ele vai retornar um id, ou seja, ele vai retornar um sucesso ou um erro. O left aqui é sucesso, o right aqui é erro. Isso daqui é um pouco mais complexo, assim, mas aqui, para quem nunca viu. Mas aqui basicamente eu falei assim, ó, o sucesso é do tipo unit e o erro é uma exceção qualquer. O que eu quero? Eu quero que no login eu quero que retorne essa exceção aqui. Então eu preciso que aqui, ó, eu preciso que seja dessa forma. Eu preciso que retorne um id right de e-mail is not empty. É isso que eu preciso retornar quando o e-mail estiver nulo, ok? Aí só para voltar aqui, às vezes tentar agilizar um pouquinho.
Então aqui a gente criou o nosso teste. A gente quer que quando esteja nulo, eu quero que retorne essa exceção aqui, ó, e-mail form exception. Eu vou rodar. Vocês viram que eu não implementei nada na minha classe de verdade. Eu só criei meu teste. Obviamente o texto deu errado, o teste deu errado. Ainda lançou aquela exceção essa exceção aqui do Kotlin, que é an operation is not implemented. E tá ok. Então, falhou, o que nós fazemos? Refatoramos. É o famoso TDD. Aqui, ó. Você faz o refactor, você escreve o teste que vai falhar, passa, refatora, teste falha, passa. Então, a gente recebeu a falha. Então, agora nós vamos fazer ele passar. Ok? Então, para a gente fazer ele passar, o que tem que acontecer? O nosso login use case, quando o nosso e-mail foi igual a nulo, if e-mail Bom, aqui vou usar aquele is null or blank para quando o usuário estiver editando um e-mail vazio, né? Aí ele vai lançar a mesma exceção. Vai lançar não, né? Aqui quando for isso daqui, retorna um id, que seria basicamente o resultado, não e-mail is empty exception. O else aqui eu vou retornar um sucesso. O else vai ser um to-do, né? Ok, porque o else a gente ainda não fez. Agora, se a gente rodar o nosso teste, ele tem que dar sucesso. Ok, vocês viram? Então, legal. Agora, esse daqui já está ok. Senha não pode estar vazia. Aqui o legal, se você quiser, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. If password is empty. A única coisa que eu vou mudar aqui é criar uma para password, aqui, uma exceção para password. Password is empty. Tá, agora o meu teste é o seguinte. Eu quero que quando o meu e-mail, meu password estiver nulo, eu quero que me lance essa exceção. Aí aqui eu vou criar uma constante que vai se chamar constival SomeValid e-mail. Teste. Então aqui, ó, eu vou passar um e-mail correto para ele passar o teste aqui do e-mail. Mas eu estou testando aqui o password. Então, quando estiver nulo, eu quero que lance essa exceção. Então, nós vamos rodar. E ele vai retornar uma falha. Novamente, não foi operação não implementada. Porque ele fez aqui o teste do if e o else aqui ele já seria o to-do aqui, né? Então, a gente cria aqui, ó, um else if e-mail password ponto is null or blank retorna password is empty exception. Se a gente rodar aqui o nosso teste agora, aqui o que a gente está falando? Se a nossa senha estiver nula ou vazia, eu quero que retorne esse password exception. Vou rodar, que é o que o meu teste está querendo que aconteça. E passou o teste. Será que esse teste quebrou meu anterior? A gente pode vir aqui na classe aqui, ó, e dar o play. Vocês estão vendo? Eu posso aumentar aqui a resolução também. Se quiser. Oi, alguém tá aí? Acho que é uma boa, cara. É, né? Deixa eu aumentar aqui a resolução. Diminuir, né, a resolução, na verdade. Vou colocar essa 720. E esse daqui, né? Clicar.
Travou. Fui eu que caí. Aqui tá travado também. Travou sim. Ele mudou a resolução e aí ele caiu do. Voltei aqui. Melhorou e agora? Aqui pra mim não atualizou, acho. Alguém Tá. atualizou aí? Aqui ainda Não, continua tá travado a tela. E agora? Agora tá ok. Melhorou aí o texto? Melhorou. Melhorou. Desculpa aí, gente. Não, nem me liguei nisso. Só depois que eu me liguei. Mas aqui. Aí o que eu tá falando aqui é que esse login ZK, se você clicar aqui, ele tem esse botão de play para cada função, para você rodar ela individualmente, ou você roda todos os testes aqui. Aí rodamos, passo os dois. E para agilizar aqui, o próximo que a gente vai ver é o senha com 6 caracteres. Então aqui eu vou colocar uma senha. Não, a primeira a gente cria o teste, né? Então vamos lá. Check if returns erro. Aqui a gente pode especificar o erro aqui também, né? If password len is less. Não sei muito bem o inglês. Se eu tiver errado aqui. 6 caracteres. If size. É, mais ou menos assim. Então aqui basicamente o que eu quero que quando some invalid password, eu vou colocar aqui um password 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero que ao passar este password, eu quero que lance a exceção de mínimos caracteres. Min password exception. Então eu quero que aconteça isso. Que ao passar um password com 5 caracteres, eu quero que me retorne essa exceção. Vamos testar. Dando play. Ele não fez, tá vendo? Porque a gente não fez essa parte no código. Então aqui é só você fazer um... Não vai dar para fazer aqui, mas eu posso fazer aqui. If. Aqui tá fazendo um alinhamento, gente, mas teoricamente você poderia mudar isso daqui de lugar, né? Aqui eu tô fazendo para facilitar o nosso trabalho. Aqui eu posso criar uma companhia. Min password size igual a 6. Constival. Então, agora ele vai retornar um password size. Essa é sempre. E ok, agora eu vou rodar novamente nosso teste. E ele tem que passar. Passou. Então aqui para agilizar, vocês entenderam como é que funciona o fluxo de um TDD? Eu entendi. Sim, entendi. Não. O que eu costumo fazer quando eu estou desenvolvendo? Eu sei, tipo, os testes que eu quero. Então eu construo todos os testes de uma vez. Aí eu vou rodando e vou, tipo, sei lá, construir todos os meus testes e vou dando play. Dando play, dando play, dando play. E vou refatorando aqui, quando dá erro. Se todos passar, ok. Mas o TDD é basicamente isso. Você faz teste por teste. E ok, agora vamos testar um cenário de ok, um cenário de acerto. Aí a gente poderia ter colocado essas aqui de validação de e-mail ou de e-mail sem inválida. Eu não vou fazer ela agora, porque senão vai prolongar muito. Mas aqui, vamos check if login retorna success if e-mail password if e-mail and password
isValid. Agora que eu vou criar um SOMEValid password. Agora eu estou passando um e-mail válido e um password válido. Aí o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu passar um e-mail válido e um password válido, eu quero que eu faça o login. Então, e eu faço o login aqui, ó, no repository. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, no env, quando eu estou fazendo isso daqui, eu quero. Aí eu vou verificar, aí tem o mock mesmo, essa lib que cria as classes, você pode usar ela, você usa ela aqui. Você vai verificar se vai chamar o seu repository. E mais, você vai verificar se está passando os parâmetros certos. Tipo, você está passando aqueles parâmetros, então tem que chegar aqui. E aqui, como que é coroutine também, é suspend function, você tem que usar o coverify. Aí aqui ele vai entender. Aí, ok, você fez isso daqui. E agora o meu result eu quero que seja do tipo sucesso. Ponto right. Não, ponto left. Ponto left do tipo unit. Que foi basicamente o que a gente definiu aqui no nosso contrato do repository. A gente retorna um IDE, o sucesso dele é unit, o erro é exception. Left é success, right erro. Aí aqui, ok, então o que eu quero? Eu quero que quando eu fizer o login passando um e-mail válido e um password válido, então eu quero que verifique se ele vai bater no repository e se ele vai me retornar um sucesso. Eu vou dar o play aqui e ele vai dar erro, porque a gente não implementou isso daqui. Aí o primeiro erro que ele falou foi que a gente esperava que fosse chamado o repository, tá vendo aqui, ó, verification failed. Ele esperava que chamasse uma vez o login repository, passando o e-mail e a senha. Na verdade, que ele só está falando do e-mail, mas a senha também. Acho que é porque ele validou só um e-mail, aí ignorou o restante. Mas ok. Então é isso. Ele falou assim, não chamou o login repository. Aqui, ó. Falhou. Era para chamar o login repository e não chamou. Isso aqui você usa o call verify. Por isso que você tem que passar ele aqui, ó. Você tem que criar ele a partir do mock e passar ele para o seu subject, que é a classe que você está testando. Então vamos chamar ele. Então no else aqui, a gente vai fazer login repository, ponto, login. E vamos passar o e-mail e o password. E eu vou colocar aqui um return, só para ele deixar assim. Então agora, se o e-mail for válido, o password for válido, o tamanho do password for válido, então vai lá no nosso repository, na nossa rede de dados, no banco de dados e faça o login. E me retorna o resultado desse login. Foi basicamente isso que a gente fez. Agora eu vou rodar aqui o meu teste e ele vai dar um erro. Que vai falar assim: não chamou. Repository login was not called. Vamos ver. Aqui eu acho que já era para ter passado, né? SOMEValid de e-mail, SOMEValid de password. Ah, não. Deixa eu só passar aqui o... Porque a gente tá vendo aqui, ó. Eu criei um... Deixa eu ver. É isso mesmo. Vai dar certinho. O que ele tá falando assim? A gente... O que acontece? Nós não estamos utilizando a implementação do repository. Você lembra? A gente criou aqui pelo mock. Então, a gente fala, basicamente, a gente mocou o nosso nisso daqui. Então, quando a gente cria um mock de uma classe,
você tem que mocar os retornos, os comportamentos dela. Então, o que ele está falando assim, ó? Você disse que vai fazer um login passando esse e-mail e essa senha, mas você não me falou o que vai acontecer quando isso ocorrer. Então, aí você cria um given, que é tipo assim, fornecendo. Quando você fornecer isso daqui, ó, aí para falar o que vai acontecer quando chamar isso daqui, você usa o bloco every. Então, sempre que você fizer isso daqui, aí ele vai reclamar, porque aqui é uma coroutine, uma suspende, aí você usa o coever. Mas se não fosse suspende, você não usaria. Aí falar, sempre quando você for fazer esse bloco aqui, eu quero que você me retorna um aí, ó, returns. O que está acontecendo? Ah, não, que eu usei o coverify. Coever. Returns. Aí, ó, tá vendo? Você pode. Tem vários, ó. Você pode. Se você rodar esse bloco, você quiser que ele lance uma exceção, você pode colocar assim, throws. Aí, por exemplo, exception. Tal. Tem vários. Aqui, ó, então, eu quero que quando eu rodar esse bloco, esse login aqui, essa função, quero que retorne um either.left, que seria o sucesso do tipo unit. Que é tipo assim, deu sucesso. Então, sempre quando eu passar chamar essa função, exatamente essa função vai retornar isso daqui. Porque ele não sabe, ele não implementou isso daqui. Você só está testando um mock. O que, na verdade, você está testando é o seu use case. O que acontece aqui dentro do repository, você não está nem aí para ele. Você só se importa com a resposta. Tipo assim, quando ele me responder isso daqui, eu vou fazer isso. Se ele me responder outra coisa, eu faço outra coisa. Mas eu estou testando, na verdade, meu use case. Então, você não precisa se preocupar com a implementação disso daqui. Você só se preocupa com o retorno. Então, aqui a gente forneceu um retorno e agora tem que dar sucesso. Quer ver? Aqui, ó, passou. Porque você estava agora ocorreu certinho. Agora vamos supor que por algum motivo, meu e-mail, ó, isso aqui é legal. Vamos supor que o usuário, quando ele vai digitando, o teclado às vezes dá um enter, um espaço, né, para ele quando vai completando. Aí aqui, ó, vou colocar um some valid mail with space. Mas o que eu quero? Eu quero que ele vá para a API só esse daqui, mas o usuário, eu vou colocar que ele digitou. Opa. Ó, vou colocar assim, ó. O usuário vai ter digitado isso daqui no formulário. Ele vai ter digitado isso daqui, teste@teste.com. Aí deu um espaço lá aleatório. Não está errado o e-mail, mas só que tem esse espaço. Eu não quero que esse espaço vá para o meu banco de dados, por exemplo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando assim, ó, que na hora do login, o que vai para o meu... É isso daqui, que é exatamente esse resultado aqui. Que é sem um espaço. Eu quero que esse valor vá para o meu banco de dados. Se eu rodar aqui o teste, ele vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque aqui ele está falando assim, ó. Você chamou isso daqui. Não, na verdade ele está falando assim, ó. Você quer que chame esse daqui. Você quer que chame esse daqui, ó. Login. Mas o que na verdade você passou? Você passou um com espaço. Então, tipo assim, quando eu cliquei aqui no login, eu enviei esse formulário aqui para o meu use case, que vocês podem ver. Mas só que, na verdade, eu quero que aconteça isso daqui, ó. Eu quero que esteja aqui sem um espaço. Então, vou colocar aqui, ó, um ponto trim no meu e-mail. Agora, é certeza. Por exemplo, o cara digitou um espaço a mais, mas ele vai acontecer isso daqui, ó. Mas quando ele vai fazer um espaço a mais, só que ele vai remover o espaço e vai chamar o login aqui certinho, tá vendo? Ele não está mais chamando com espaço, ele está removendo o espaço antes de chamar a função login. Aí, por que eu falei isso aqui? Porque esse coverify, ele faz exatamente o que você está mandando. Tipo assim, se você passar aqui um espaço a mais, uma coisa diferente aqui, ó, ele vai dar erro, porque ele quer
você especificou isso daqui para o seu teste, então ele tem que obedecer o seu teste. Então essa é uma forma. Então aqui o nosso teste aqui deu tudo sucesso. Então esse aqui foi um teste de domínio. Tem aqui o de presentation também, que eu tinha criado aqui, ó, o nosso aqui. Mas como que a gente já está com o tempo meio cheio, acho que é bom, eu só vou chamar aqui, tá bom? Logins e case. Então, aqui, por exemplo, eu faria um teste assim. Aqui você precisa, quando você está testando o ViewModel, você precisa de adicionar uma dependência que você cria essas rules aqui, ó. Por que você faz isso? Porque como os live datas eles são assíncronos, então ele meio que você precisa disso daqui para que o seu teste ele rode de maneira síncrona, né? Porque como que é assíncrono, ele precisa sincronizar para você fazer um teste de sucesso ou qualquer coisa assim. E aqui o teste seria basicamente a mesma coisa. A diferença é que você não precisa mais dessa anotação, run blocking test. Porque o nosso view model, tipo, teste login. Porque o nosso view model, que é o sujeito aqui, todos os blocos dele não é suspend. Mas olha aqui que legal. O que eu tenho aqui, ó? Eu tô falando assim, ó. Esse aqui é meu formulário. Ó, e-mail é um live data. Aqui eu tô usando DataBind, que ele seta a variável aqui no XML. Tá demorando. Deixa eu tentar agilizar aqui. Login. Aqui. Esse daqui depois vocês dão uma olhadinha. Mas basicamente você faz aqui no próprio XML você já seta o valor da sua variável. Você não precisa passar pela sua activity. Aí aqui então o e-mail já está passando aqui certinho, o password já está passando aqui certinho. E aqui o onClick é do mesmo modo, eu faço pelo XML também. Aqui, tem um botãozinho aqui, ó. Quando onClick, ele vai chamar aqui o onClick login. E como vocês veem, não tem nenhuma lógica aqui, ele basicamente só está chamando. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou só fazer um teste aqui, só para vocês... Deixa eu ver. Eu quero ver se quando eu clicar no login, eu quero que, ó, subject. Aqui, ó, fornecendo um e-mail teste@teste.com. Mas tem que dar um post value, né? Fornecendo esse tipo de e-mail aqui. E fornecendo um password válido também. Ao clicar nesse daqui, eu quero que o meu live data de sucesso, eu quero que esse show success seja disparado, tipo, receba um unit. Então, aqui seria tipo assim, fornecendo aquilo ali. Quando eu clicar, ou seja, digitei o e-mail, digitei a senha. Quando eu clicar, eu quero que dispare um alerta de sucesso. O alerta de sucesso eu já configurei. Então, aqui eu quero que o meu sucesso, ponto value. Aí você pode aqui usar o assert that também. Assert that. Eu quero que ele seja do tipo assert instance of. Aqui vai ter que usar o equal. Mas eu quero que ele seja do tipo unit, que é o valor dele, certinho. Porque aqui o nosso show success ele recebe um unit. Se a gente rodar esse teste aqui, ele vai falhar, porque a gente não implementou nada disso, né? Aqui ele tá falando assim, ó. Ele queria que recebesse um unit, mas na verdade é nulo, né? Porque a gente não setou nada nele, então ele é nulo. Então aqui eu vou fazer aqui, ó.
Aqui ele vai... Cliquei no login, recebi os parâmetros nessa função e chamei essa função aqui. Aí vou vir aqui no Launch, vou pegar meu use case, login use case, vou dar um login, e-mail, password, aqui vou usar um E, val, result. Tá, se is do tipo id.left. Aí eu quero que meu login use case, eu quero que o meu live data ali show success receba um valor unit. Nosso teste é isso aqui agora. Então eu vou rodar aqui. Ele já falhou, porque ele não encontrou a resposta do login, que é o que eu falei antes. Aqui ele não tem a implementação. Tudo que a gente fez ali, tudo que a gente fez aqui, quando você está criando um mock, ele não cria de verdade. Ele só implementa, ele só cria um mock. Então você tem que fornecer uma resposta. Então você faz assim, ó, coevery. Sempre que eu fizer o login passando esses parâmetros, aí eu quero que me retorna um header.success. Agora vai fazer certinho. Aí passou. E ok. Então, tipo, basicamente a gente desenvolveu toda uma feature sem rodar o nosso app. Esse app que eu rodei aqui no início. Então, tipo, vocês viram. A gente nem rodou o app em nenhum momento. Aí aqui na nossa view, deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidinho. Aqui eu já tinha feito aqui, ó, no show sucesso ele vai mostrar um toast de sucesso. E no erro ele vai mostrar um toast de erro. Mas como que a gente está com o tempo já meio corrido, eu vou rodar o app aqui e vocês vão ver que até o sucesso ele vai funcionar certinho. E o mais legal, que a gente desenvolveu toda uma feature, que ó, se eu fizer o login aqui, ó, ele não vai passar, tá vendo? Não faz nada. Se eu digitar teste@teste.com, não faz nada, por causa que a senha está inválida. Se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, é uma senha inválida, não vai fazer nada, mas se eu colocar um 6, que é a senha certa, e um e-mail certo, aí ele já deu um toast de sucesso. Se eu colocasse qualquer outro valor aqui, gente, ó, aqui deu erro. Então tem algum problema aqui. Que eu acho no login e case, vamos ver. Porque aqui eu coloquei diferente. Tanto quanto se for menor. Se for menor que o size. Mas isso daqui foi um teste que falhou, né? Tipo, eu deveria ter feito esse teste, né? De quando a senha é um pouco maior. Agora deve... Qualquer valor acima de 6 vai funcionar. E é isso, gente. Só passar aqui as libs que eu usei para vocês. Para vocês rodar o mock, que é a lib que você cria essas dependências aqui, esses mocks aqui, eu usei essa mock. Depois vou mandar no chat aí do fórum. Aí vocês não perdem ela. Tem essa. Para vocês rodar teste com view model, vocês vão precisar deste daqui. E o assert det é para fazer aqueles equal to instance of, mas o próprio JUnit tem método para isso, mas eu uso ele porque eu gosto dele. Mas também eu vou mandar. Então são basicamente essas 3 aqui. Essas 4 aqui. Essas 5, né? Porque eu preciso dessa core testing também. E é isso, gente.